Agora para a aula hoje do dia 9 de junho de língua portuguesa. Hoje nós vamos da página 39 a 43 de língua portuguesa, tá bom? Ah lá, no texto a seguir, você vai saber como foi a chegada de Pedrinho a um lugar muito especial. Leia para saber o que aconteceu. Vamos lá. Pedrinho. Chegou o final do dia, na véspera viera para Dona Benta uma carta de Pedrinho que começava assim: sigo para aí no dia 6. Mande à estação o cavalo Pangaré e não esqueça do chicotinho de cabo de prata que deixei pendurado atrás da porta do quarto de hóspedes. Narizinho sabe. Quero que Narizinho me espere na porteira do pasto, com Emília no seu vestido novo e rabicó de laço de fita na cauda. E tia Anastácia, que apronte um daqueles cafés com bolinhos de frigideira que só ela sabe fazer. Em vista disso, Narizinho levantou-se muito cedo para preparar a recepção de acordo com instruções da carta. Enfiou em Emília o vestido novo de chita cor-de-rosa, com pitinhas, e enfeitou o rabicó de 2 fitas, uma ao pescoço e outra à ponta da cauda. Pac, pac, pac. Pedrinho apareceu na porteira, trotando no Pangaré corado do sol e alegre como um passarinho. Chita é um tecido de algodão estampado e colorido. Trotando é montando no cavalo que caminha com passos rápidos. Viva! Gritou a menina, correndo a lhe segurar a rédea. Apeie! Depressa, senhor doutor, que temos 1000 coisas a conversar. Pedrinho apeou-se, abraçou-a, não resistiu à tentação de ali mesmo abrir o pacote dos presentes para tirar o dela. Adivinhe o que trouxe para você? Disse, escondendo atrás das costas um embrulho volumoso. Já sei, respondeu a menina incontinente. Uma boneca que chora e abre e fecha os olhos. Pedrinho ficou desapontado, porque era justamente o que havia trazido. Como assim, Narizinho? A menina deu uma risada gostosa. Grande coisa, adivinhei porque conheço você. Fique sabendo, seu bobo, que as meninas são muito mais espertas que os meninos. Mas não tem mais muque, replicou ele com orgulho, fazendo-a apalpar a dureza do seu bíceps, que a ginástica escolar havia desenvolvido, e concluiu: com esse muque, a sua esperteza. Peraí, gente, que a perdeu aqui. Com esse muque, a sua esperteza. Narizinho, que quero ver quem pode com a nossa vida. Apeie é desça do cavalo, bíceps, músculo do braço, coloquialmente chamado de muque. Incontinente, imediatamente. Lá, ele com o presente da Narizinho. Depois da leitura silenciosa, a turma pode fazer uma leitura dramatizada. Então, vocês podem fazer uma leitura como se a Narizinho estivesse conversando mesmo com o Pedrinho. Quem escreveu essa história foi o famoso Monteiro Lobato. Conversando sobre o texto. Você gostou da história de Pedrinho? Por quê? Vocês gostaram? Acharam legal? O que vocês acharam da história? Você já havia lido ou escutado as histórias de Monteiro Lobato? Se sim, quais? Monteiro Lobato foi o escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O idealizador aí. E vocês podem procurar, tem muitas histórias legais, muitos contos e fábulas de Monteiro Lobato. Estudando o texto. Quem são os personagens do texto? Então, quem aparece lá? O Pedrinho na história, Dona Benta, Narizinho, Emília, o Rabicó e a tia Anastácia. Nas histórias, os acontecimentos são contados por um narrador. O narrador pode ser 2 tipos. Ele pode ser narrador personagem, ou seja, participar da história, ou observador. Ele apenas narra, ele apenas fala o que está acontecendo na história, sem participar dela.
Sabendo disso, qual é o tipo de narrador da história que você acabou de ler? Justifique sua resposta. Ele é um narrador observador, porque ele não está falando dele, ele está contando uma história que aconteceu, né? Ao longo do texto são apresentadas pistas, ou seja, palavras que nos permitem saber de onde passa a história. Transcreva do texto essas palavras. Cavalo, pangaré, porteira e pasto. Em que lugar se passa a história, gente? Esse passa num sítio, né? Porque fala que tem porteira, fala que tem pasto. E onde tem porteira, pasto, essas coisas? Em sítio, fazenda, chácara. Como Dona Benta soube que Pedrinho iria ao sítio? Porque ele mandou o que para ela, gente? Ele mandou uma carta, né? Porque naquela época não tinha e-mail, WhatsApp, nada dessas coisas. A história que você leu foi escrita na primeira metade do século passado, ou seja, há mais de 70 anos. Se fosse escrita nos dias de hoje, de que outra forma poderia... Ah lá, acabei de falar, né? Pedrinho poderia se comunicar com sua avó. Ele poderia mandar um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem de SMS pelo celular. Aí, 6. Na história foram empregadas palavras que imitam sons. Identifique e anote-as. Pac, pac, pac. Quais sons ela imita? Ela imita os passos, o trotar do cavalo, né? Observe o sinal de pontuação destacado ao lado. Aspas. Esse sinal é chamado de aspas. Volte ao primeiro parágrafo do texto e localize o trecho em que foram empregadas as aspas. Depois responde para que elas foram utilizadas. Então, ó, vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Sigo para ir no dia 6. Mande a estação a cavalo pangaré e não se esqueça do chicotinho, tal, tal. Ah lá, ó, narizinho sabe. Onde termina aspas? Aqui. Isso daqui indica, ó, abriu aspas, é a fala do Pedrinho na carta. Tudo isso daqui, ó, foi a fala dele. Quando fechou aspas, foi que ele parou de falar. Acabou a fala do Pedrinho aqui. Começou onde abriu e parou aqui onde fechou a aspas, tá? Vamos voltar lá. Então, a aspa serve para o quê? Para produzir um texto da carta de Pedrinho, para apresentar uma fala de Pedrinho ou para realçar o sentido de uma palavra dita por Pedrinho? Para apresentar a fala do Pedrinho. Ali ela não pôs travessão, ela apresentou a fala do Pedrinho com aspas. Ao final do diálogo entre os personagens, Narizinho diz o seguinte: as meninas são muito mais espertas que os meninos. Ó, aspas. Essa daqui é reticências, porque ela tá pensando, ó. Então, abriu aspas quando ela falou e fechou quando ela acabou de falar. Você concorda com o Narizinho? Vocês acham que as meninas são muito mais espertas que os meninos? Pedrinho concorda com o Narizinho? Com o que Narizinho disse? Sim, mas ele diz que, no entanto, os meninos têm mais muque, os meninos são mais fortes do que as meninas. Os textos Brincadeira de Menino e de Menina são diferentes? E Pedrinho possuem o mesmo objetivo? Não. O Brincadeira de Menino e Menina, eles são diferentes. Um é texto de opinião e o Pedrinho é um texto narrativo, que está apresentando uma história. O texto Brincadeira de Menino e de Menina são diferentes. Apresenta um tema que pode gerar opiniões diversas, ou seja, um tema polêmico. Em sua opinião, o texto Pedrinho também apresenta um tema polêmico? Vocês acham que apresenta um tema polêmico? Ele está contando a história, que ele foi para o sítio da vovó. É um tema polêmico? Agora, Brincadeira de Menino está discutindo sobre os tipos de brincadeira de menino e de menina. Aí aqui, ó, tem algumas sugestões de leitura para vocês fazerem, ó. É muito interessante, vocês podem procurar aí na internet, às vezes tem alguém que possa emprestar, tá? São todos livros muito interessantes de Monteiro Lobato.
Então, de hoje para hoje, a nossa aula para aqui.